Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo nessa terça-feira. Terça-feira e o seguinte, meus amigos, teve mudança na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Teve atualizações com as rodadas com o término da rodada, né, que aconteceu, que dessa vez o Vasco agora voltou para a zona de rebaixamento. O empate do Vitória com o Palmeiras fez com que o Vitória se segurasse longe, né? Longe não, tá próximo, mas tá fora do Z4. E a vitória do Santos sobre o Juventude fez com que o Santos também se livrasse aí do Z4. Portanto, o Vasco da Gama em 17º colocado, o Fortaleza, olha só o Fortaleza, gente. Que campanha vergonhosa do Fortaleza, depois aí dos 3, 4 últimos anos, fazendo uma boa competição, né? Sendo uma equipe competitiva, chegando a Libertadores, e agora vai tendo esse gosto amargo de estar no Z4, em 19º Juventude e em 20º o Sport Recife. É isso daí. Então, Vasco da Gama volta ao Z4, ao fantasma do Z4, e na parte de cima da tabela não teve nenhuma mudança, continua a mesma coisa de ontem, porque esses jogos eles acabaram afetando, né? O jogo do Santos e Juventude que teve, acabou afetando apenas a parte de baixo da tabela, que é onde o Santos está tentando correr o máximo possível para fugir dela. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta então e a gente já volta. E galera, não deixe de apoiar os nossos parceiros aí do Energia com Desconto. Energia com Desconto é uma empresa que traz serviços de economia de energia todos os meses na sua fatura. A sua fatura de energia elétrica tá vindo muito cara, R$ 200 para cima, tá difícil, tá apertado? Situação aí, ó, do país não tá legal economicamente falando, né? Saiba que o pessoal do Energia com Desconto tem a possibilidade de ter desconto na sua fatura de energia de forma gratuita. É um serviço gratuito, você não paga nada por isso. É só você acessar o link que eu estou colocando fixado nos comentários ou o QR Code e chamar o pessoal do Energia com Desconto. Fala lá, ó, vi lá no canal do Opina Porco, disse que não paga nada, eu quero saber se eu tenho direito a ter esse desconto na minha energia elétrica. Se você tem empresa, também vale para empresa, tá bom? Então, residencial, empresarial, você pode entrar em contato e tá conhecendo. Lembrando, pessoal, é um serviço gratuito. A adesão gratuita, não tem letras pequenas, não tem taxinha, não tem absolutamente nada. Fala com o pessoal lá, Fabião lá, e ele vai te orientar tudo certinho com a Energia com Desconto, tá bom? Parceiraços nossos, estão de volta com mais economia, sempre para você de energia. Tamo junto. Meus amigos, o Palmeiras, após a saída do técnico Abel Ferreira de novo, né? Ao abandonar a coletiva, o Palmeiras, por meio ali de uma nota, disse que na verdade a coletiva já havia terminado, que a assessoria do Palmeiras havia comunicado o técnico, no momento ali que ele estava na coletiva, que era a última pergunta. E aí por isso que o técnico se retirou e que ele não abandonou a coletiva. Na verdade, estão tentando te enganar, estão tentando tampar o sol com a peneira, porque ele abandonou sim. Ele abandonou sim, porque o jornalista nem sequer concluiu a pergunta, nem havia terminado de perguntar a respeito do jogo do Corinthians. O técnico já cortou no talo a pergunta do jornalista, se levantou e se retirou. E detalhe, né? Foi uma coletiva extremamente curta, muito diferente das coletivas de 28 minutos que o técnico faz quando vence. Eu quero ver se classificar agora contra o Corinthians, essa semana na Copa do Brasil, eu quero observar qual vai ser o tempo de coletiva do senhor Abel Ferreira se o Palmeiras se classificar. Na minha opinião, o Abel Ferreira ele foge de perguntas que incomodam, principalmente relacionada ao baixíssimo nível técnico e desempenho da equipe do Palmeiras nos seus últimos jogos, que mesmo em situações de vitória com o time titular, não tem mostrado um bom desenho tático da partida. E por falar em Palmeiras, nós temos aqui a chegada e o anúncio oficial do Kelvin. Nada como um resultado ruim, nada como
um ruído de bastidor para eles ir lá e jogarem uma nuvem de fumaça com o anúncio de um novo jogador, né? Isso daí é de praxe. As diretorias do futebol brasileiro, galera, eles são muito óbvios, né? Eles são muito óbvios, porque sempre fala isso. Sempre que quando alguma coisa vai lá e dá ruim, é jogador anunciado. Então o Kelvin chega ao Palmeiras, o lateral direito chega ao Palmeiras, reforço que vem lá do CSKA, inclusive já passou pela seleção brasileira, já passou pelo futebol brasileiro, lá naquele Atlético Paranaense que chegou à final da Libertadores, era o Kelvin que era o lateral direito naquela época. É um jogador com características bem interessantes, é uma contratação que gostei, gostei. Tô achando que em algum momento ele vai entrar como ponta. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que o Abel Ferreira vai dobrar lateral com ele e com o Giai. Eu não acho que ele vem para ser um lateral, até porque ele tem um caráter bem ofensivo. E eu acho que é justamente nesse aspecto que o Abel Ferreira já está pensando em utilizar ele. Em um momento ali de segundo tempo, para tentar surpreender o adversário, ele deixa o Giai em campo e coloca o Kelvin subindo ali em profundidade para trazer mais dinamismo ofensivo para a equipe pelos lados. Vocês vão ver. Vocês escutam o que eu tô falando, vai ser isso que vai acontecer. Mas, cara, eu acho que é uma ótima contratação, acho que é uma boa contratação mesmo. Eu gostei, gostei do nome, acho que o Palmeiras acertou, pagou um valor ok. Obviamente que tem a inflação natural do mercado, a gente sabe que o mercado do futebol ele tá inflacionado, mas eu gostei da contratação, tá? Gostei da contratação. E é o seguinte, galera, olha só, notícia da ESPN que apareceu agora no fim da tarde. No fim da tarde, no caso da segunda-feira. Estou gravando esse vídeo no final da noite de segunda para ser exibido na terça-feira. E essa matéria aqui, ela repercutiu bastante na noite aí de segunda-feira. A Eagle Football está processando a SAF do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Sócios da Eagle Football Holding processam a SAF do Botafogo para impedir que o dono do clube, John Textor, tome decisões sem consultar a empresa. A ESPN teve acesso à ação que tramita na segunda vara empresarial do TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e mostra alguns detalhes abaixo. De acordo com os autos, a empresa afirma que se faz evidente a necessidade de atuação do Poder Judiciário para preservar o status quo e impedir a consumação de atos geradores de prejuízo de dificílima reversão, por parte de Textor na SAF alvinegra. Ao juízo, a Eagle pede que a justiça impeça a concretização de atos ilícitos orquestrados. É dessa forma que eles estão classificando as movimentações do John Textor pelo empresário norte-americano, afirmando que o magnata pode causar danos irreparáveis ao clube e ao grupo. Olha só, se não se impuserem freios, o Sr. Textor continuará a causar irreparáveis danos à Eagle e ao Botafogo, sobretudo por meio de iminente diluição da participação da Eagle no Botafogo e a concretização de operações complexas e lesivas com terceiros em jurisdições estrangeiras. Por isso, as medidas por hora pleitadas foram cuidadosamente delimitadas para se evitar a ocorrência de violações aos direitos da Eagle e do Botafogo, substanciosos danos ao patrimônio deles, até que o tribunal arbitral competente seja instituído e possa julgar a disputa. Aí tem os pedidos aqui que eles fazem, né? Suspensão de efeitos de Assembleia Geral, proibição que sejam promovidos atos societários, né, ou deliberações no Botafogo, proibição de emissão e registro de novas ações no Botafogo, proibição de celebração de contratos e negócios jurídicos entre Botafogo e outras pessoas. Galera, é uma matéria bem longa, viu? Ainda segundo o grupo, Textor atuou em conflito de interesses no dia 17 de julho de 2025. Falando aqui sobre a tentativa do Textor de tentar vincular as receitas do Botafogo a uma nova empresa constituída pelo mesmo Textor, nas Ilhas Caimã. Galera, olha só o rolo que tá isso. O que nós falamos há 2, 3 vídeos atrás? Vocês lembram? Que se isso daqui se judicializasse, a coisa poderia
complicar para o Botafogo. Eu ainda falei no vídeo que se isso daqui fosse uma turbulência leve, esportivamente não ia afetar o Botafogo. Só que, com esse texto que a gente vê aqui e esses vários detalhes, parece que a Eagle Football está declarando guerra, uma guerra jurídica, uma guerra corporativa contra John Textor. E aí, isso pode sim trazer prejuízos ao Botafogo. A Eagle fala que quer evitar os prejuízos. O Textor fala que quer tirar o Botafogo das mãos da Eagle. E agora? Quem está falando a verdade? Quem quer o bem do Botafogo? E como que fica o contexto do Botafogo associativo em relação a todas essas repercussões aqui que está acontecendo? Quais que serão as decisões judiciais que agora tramitarão pela frente e qual que será a consequência para o clube dentro do mercado do futebol? Dentro de suas movimentações financeiras, dentro da sua disponibilidade de caixa? São várias perguntas de difícil resposta no momento. Só que a coisa tá pegando, tá? A coisa tá pegando e a Eagle faz acusações muito graves em relação ao John Textor nessa situação aqui. Matéria da ESPN está disponível lá em detalhes para quem quiser ver. Meus amigos, almoço grátis não existe, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que almoço grátis não existe. Então, é um jogo de interesse, esse business corporativo, se ele não for muito bem delimitado, se não for muito bem escrito, em contrato, tudo certinho, isso daqui é algo que dá problema. É algo que dá problema. Vocês lembram o problema que o Palmeiras teve em relação à W Torre com a administração do Allianz? É que agora as coisas se organizaram, as coisas se resolveram, mas foi devido a um contrato também mal redigido e assinado pelos gestores do Palmeiras na época, que estavam mais assim, sabe? De olho, vamos assinar o contrato de olho fechado, porque a gente tá falando amém a tudo. Então isso daqui é coisa complicada. Isso aqui vai dar um pano pra manga, irmão. Ixi, vai dar um pano pra manga. E aí, se isso daqui começar a enrolar e levar tempo para ter a resolução, pode trazer até sim prejuízos financeiros aí nas próximas janelas para o Botafogo. E por falar em questão de prejuízo financeiro, vamos lá. Vamos lá, é o seguinte, Rogério Ceni fez um desabafo sobre os reforços no Bahia, né? A equipe do Bahia é uma equipe que ela estava vindo num ganho competitivo muito legal, deu umas tropeçadas lá, tá começando a se distanciar na tabela. Só para vocês terem ideia, vamos ver aqui a classificação do Bahia. Ó, a classificação do Bahia é o quarto lugar na competição. Só que o Bahia tem 29 pontos. Enquanto Cruzeiro e Flamengo, por exemplo, tem 37. Então, as equipes ali da ponta já estão tomando uma distância relevante. Isso porque os últimos confrontos do Bahia, você teve ali 3 vitórias, ok? Um bom resultado, só que 2 empates. Então, 2 tropeços ali que tiveram, principalmente em relação também à questão da utilização de jogadores. E o Rogério Ceni ele falou sobre isso. E principalmente, ele dividiu a opinião pelas redes sociais aí. A galera comentou sobre isso, porque ele falou o seguinte, ó. Olha aqui o que ele falou. Ele usou até o Flamengo como exemplo. Você acha que não vamos tentar fazer o que é melhor? Tem limite. Ele estava falando sobre o limite financeiro. Não adianta eu ficar falando para você, se fosse gastar qualquer valor, traria o Samuel Limo. Pagaria 22 milhões de euros e pronto, resolveríamos os problemas. Mas não é assim que funciona. Não temos a capacidade de fazer uma contratação como essa. Estamos tentando trazer jogadores, desde antes da lesão do Eric Puga. Eu falo dessa situação, sabemos que precisamos, mas o mercado está muito caro. É difícil conseguir uma peça sem estourar o orçamento, mas estamos tentando. Essa declaração aqui do Rogério Ceni, ela acabou repercutindo nas redes sociais, muito em virtude ao Bahia pertencer, né? A SAF do Bahia pertencer ao Grupo City. E a galera falar assim, pô, você está querendo dizer que um dos grupos mais ricos do futebol mundial, que é o Grupo City,
Os caras dormem em cima de dinheiro, né? Você está querendo dizer que vocês não têm condições de trazer um atleta ali que seja de nível A, um grande nome, como, por exemplo, um Samuel Lino? É isso? É uma conversa para boi dormir. Mas, galera, vamos lá. Eu não acho que seja uma conversa para boi dormir. Não acho. Não acho. O fato do Bahia, da SAF do Bahia, pertencer ao Grupo City, não significa que o Grupo City disponibiliza o mesmo montante financeiro para a equipe que disponibiliza para outras equipes do globo. Isso não significa. A questão do Bahia é que o Bahia ele vem passando por um processo de reestruturação. E como o Grupo City é um grupo que tem uma experiência no business futebol, eles não querem enfiar o pé pelas mãos. Eles não querem colocar a carroça na frente dos bois. Então, eles não vão rasgar o dinheiro trazendo super contratações sem saber mais ou menos aonde eles estão pisando. O futebol brasileiro ainda, para o Grupo City, ele é uma incógnita. Na verdade, não só para o Grupo City, mas como para outras SAFs também, ele vem sendo essa incógnita. A gente vê a situação que acontece no Atlético Mineiro, vemos aqui a SAF do Vasco, a gente está vendo agora o Botafogo. Está começando a aparecer os problemas. Vejam que a SAF está começando a apresentar os seus problemas. Até aquelas que viviam numa Alice no País das Maravilhas. O Grupo City, por ter essa experiência, essa expertise, eles não vão enfiar o pé pelas mãos e sair por aí, ó, rasgando dinheiro à torta e direita, trazendo grandes contratações. Quando o Bahia ele foi adquirido pelo City, muita gente falou assim: nossa, agora o Bahia vai dominar o futebol brasileiro. Vai ser Palmeiras, Flamengo e Bahia. Mas eu falei uma vez no vídeo que isso não ia acontecer a priori. Não ia ser agora. Talvez, num cenário de 10, 15 anos, isso possa vir até a acontecer. Mas nesse momento, eles vão ser muito racionais com o fluxo de caixa de uma equipe que está se reestruturando. E reestruturar não é só você cuidar do aspecto esportivo, mas é você cuidar também de toda a gestão corporativa da SAF envolvida dentro do futebol. Mudando tudo lá dentro, melhorando a estrutura, fortalecendo e investindo, né, iniciando investimentos em categorias de base, o que é muito importante para você ter um fluxo de caixa, para você ter respiro financeiro. E é isso. Aí teve muita gente falando assim, né? Ah, pô, ele tá querendo dizer que o Grupo City tem menos dinheiro, por exemplo, que um Flamengo, que um Palmeiras. Que essas equipes trouxeram atletas de 22, 23, 25 milhões de euros. Não. Pelo amor de Deus. É uma questão... Pô. Calma, né? Vamos fazer uma análise coerente da situação. Nenhum investidor vai chegar rasgando dinheiro aqui no futebol brasileiro. Eles não sabem onde eles estão pisando ainda. Eles não sabem qual que é o exato potencial de retorno que tem em cima de tudo isso. Às vezes contratam um jogador de 22, 25 milhões de euros, chega lá e não traz o resultado esportivo que eles precisam. Então, eles vão devagar. E eu acho que tá certo. Tá certo, galera. Você ter pressa para construir resultados pode te enfiar num buraco. Olha o Galo. O tamanho da dívida do Galo hoje, mesmo com a injeção do capital privado. Olha o Corinthians trazendo estrelas e resultado esportivo zero. O Botafogo fazendo altas contratações também, investindo muito dinheiro. Olha aí os problemas aparecendo. O Grupo City, pessoal, é um grupo muito forte. E é justamente por ser um grupo muito forte que eles também são bem frios nessa análise. Eles não colocam emoção. Ah, mas a gente quer ver o Bahia campeão. Para eles é mais importante criar um terreno sólido, um alicerce, uma estrutura, do que fazer o Bahia campeão esse ano. Pode ter certeza disso. Ter certeza que se o Ceni colocar o Bahia na Libertadores, já vai ser suficiente. Ele não vai ser mandado embora.
Por quê? Porque é um projeto de médio e longo prazo. Não é para agora. Beleza? Então eu entendi o que o Ceni falou, eu entendi também o que ele quis dizer e entendi também o lado do Grupo City que está indo com calma, de forma racional. Porque senão você começa a perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.